Ok, mais um vídeo tratando da conversão da minha impressora de XP600 para TX800. Aqui na bancada improvisada sobre minha impressora temos tudo o que vou precisar para fazer a conversão. O conector de cabeças da minha placa Rossum, um adaptador de cabos de XP600 para TX800 Made in China, 4 flat cables de 29 vias. Aqui eu estou usando flat cables de 200 mm, um pouco mais curto do que os originais. Uma cabeça TX800 e um multímetro. Lembrando que eu não sou técnico de impressoras e aqui estou mostrando como eu fiz e os cuidados que tomei para não queimar minhas placas. A primeira coisa a se fazer é conectar os flat cables à cabeça de impressão. Como a XP600, a TX800 também tem dois conectores de 29 vias. A diferença é que na TX800, esses conectores ficam um sobre o outro e não um em cada lado da cabeça como na XP600. Os conectores nas cabeças de impressão são unipolares, ou seja, só transmite os dados da placa para a cabeça se forem colocados na posição correta. Já o adaptador de cabo usa conectores bipolares, o que torna as coisas um pouco mais complicadas e exigem mais atenção para posicionar os cabos. Portanto, conecte primeiro os cabos na cabeça de impressão e cheque se estão conectados corretamente como no vídeo. Este adaptador de XP600 para TX800 não tem nenhuma indicação para você seguir a não ser a etiqueta XP600, TX800. Então eu fiz este diagrama para que você possa se localizar. Preste atenção especificamente no conector right do lado da XP600. A conexão dos cabos entre a cabeça de impressão e o adaptador é simples e direta. Note que o lado superior do adaptador é o lado que tem a etiqueta XP600, TX800. A parte de baixo do adaptador são os conectores da TX800. O conector inferior da cabeça de impressão conecta ao conector superior do adaptador, de modo que ao instalar o conjunto na impressora, a etiqueta XP600, TX800 fique na posição normal de leitura, sem torcer os flat cables. Os conectores da minha placa de cabeça também são unipolares. O conector do lado left da XP600 conecta-se em linha com o adaptador no lado da etiqueta. O conector right da minha placa está posicionado a 180 graus em relação ao conector left. Ou seja, para se conectar ao adaptador, eu tenho que girar o flat cable de modo que o pino 1 da minha placa conecte-se ao pino 1 do adaptador de acordo com a foto que eu mostrei há pouco. Existem flat cables que têm as pontas de conexão invertidas. Não é o caso aqui nesta conversão. O flat cable tem que ser realmente torcido para inverter os pinos. Se você tem um kit da Shenyang em sua impressora, esta torção do cabo pode não ser necessária. Depois de conectar os cabos e checar visualmente as conexões, eu coloco o multímetro na escala de medição de continuidade e faço a medição de alguns pontos de checagem com a terra da placa, em busca de curtos-circuitos. Os pontos de checagem na minha placa são o ponto de 3.3 volts, os pinos com 0 e com 1 e o ponto high voltage. Neste estágio, na minha placa, o único ponto que apresenta alguma resistência é a saída de 3.3 volts. Os pontos high voltage com 0 e com 1 não devem apresentar conexão. Com a cabeça instalada na máquina e o conector fixado à placa da cabeça,
proceda à medição da resistência dos pontos novamente. Agora é esperado que a resistência no ponto 3.3 volts aumente um pouco e os pontos high voltage com 0 e com 1 devem apresentar mais ou menos a mesma resistência, porque agora estamos medindo a resistência dos transistores de alta potência. Concluída esta fase, coloco o multímetro na escala de 200 volts e ligo a máquina. Ao medir os pontos novamente, vou encontrar 3.3 volts na alimentação da lógica e mais ou menos 3.2 volts nos pontos com 0 e com 1. No ponto High Voltage, eu encontro agora 42 volts. Ao chegar a esse estágio sem que a placa tenha explodido, executo um teste de impressão. Nesse momento não espero que o teste de impressão apresente um resultado perfeito, porque acabei de alimentar a cabeça de impressão com tintas. Por fim, é só imprimir e ser feliz. Tchau, Isabelle, minha filha linda. Beijos, querido.